tudo bem? Eu sou Bruna Burato E eu sou a Thaís Perini. e estamos aqui com mais um episódio do Você Pode com a Morini. Aproveitando o mês de abril, né, que é o mês da Facilpa, viemos com o tema Quebrando Barreiras, com uma convidada linda, a Mariana Almeida. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, meninas. É uma honra estar participando desse podcast e ajudando também de alguma forma as pessoas, né, Com certeza. com um pouco da minha história. Muito obrigada pelo convite. Ai, linda. A Mariana é uma jovem de 25 anos. Ela foi madrinha da Facilpa de 2023, em 2023. E agora, em 2024, é influenciadora do rodeio. E com apenas mesmo 25 aninhos, ela já tem uma linda história de superação, uma trajetória de conquistas, que ela veio trazer um pouquinho aqui pra gente. Muito obrigada, gente. E Mari, a gente gostaria de saber quem é a Mariana Almeida. Mariana Almeida, eu resumo, vou dar uma resumida em palavras, né? O que eu penso sobre mim. Mariana Almeida é essência, Mariana Almeida é transparência, Mariana Almeida é verdade. Ela é um turbilhão de situações que ela está se descobrindo, né? É um Sim. turbilhão, pode-se chamar assim, né? Que a gente acaba se tornando esse turbilhão de emoções aí. E que Exatamente. diante de determinadas situações você vai se reinventando, você vai se refazendo, você vai se redescobrindo. Mariana Almeida quebrou muitas barreiras que ela mesma achava que nunca na vida poderia quebrar, né? Isso mesmo. E falando um pouquinho, então, sobre as barreiras, né? Como é que foi um pouquinho, assim, conta um pouquinho da sua infância. Como é que você chegou aí nesse momento? Como é que foi com a sua família, né? Esse descobrir aí da paixão pelo rodeio, pelo cavalo. Como é que foi isso para você? Desde pequena eu sempre amei cavalo. Mas você tem esse convívio já desde criança? Eu não Como tinha. foi? Eu não tinha. Por isso que eu falo, né? Todo mundo que me conhece fala. Foi uma coisa que foi por Deus mesmo, colocado na minha essência em mim. Porque a minha família não tem, assim, experiência ou né? histórico com cavalo, a não ser o meu avô, meu falecido avô, que eu era muito agarrada com ele. Mas, assim, ninguém tinha um histórico nesse meio. Eu sempre amei, sempre amei. Eu desenhava cavalos. E você frequentava lugares assim? Eu amava Facilpa, eu amava Facilpa. Se eu via algum cavalo, o olho já brilhava, né? E eu desenhava muito cavalos, só desenhava. E meu pai chegava em mim e falou assim: Nossa, filha, lindos os cavalos que você tá fazendo, mas é só cavalo, desenha uma pessoa. E você tinha quantos anos? Eu comecei a desenhar, eu tinha uns 7 anos, por aí. Aí eu falava: Pai, eu vou desenhar o que me inspira, e o que tá me inspirando é o cavalo. Eu não vejo um rosto e me inspira em desenhar um rosto de ser humano. É só o cavalo, ele tem lá umas pastas dessa grossura, só de cavalo. Você E eu tem guardado até hoje? tenho guardado até hoje. Aí eu colocava a minha idade, sabe? Em cada desenho. Aí eu coloquei na minha cabeça: Pai, eu quero começar a montar. Quero começar a montar, ele foi indo atrás e deu que eu comecei a montar Então, cavalo. eles abraçaram ali também, né? Os seus sonhos, Sim. sua conexão. Sim. Eu acho que eles achavam ali no momento que era passageiro, Sim. pra falar a verdade. Eu achava, e eles achavam, né? Só que cada vez mais foi só se aprofundando a minha conexão com o cavalo. Aí chegou a fase, né? Que eu falava: Pai, quero um cavalo agora. E ele foi atrás e tive meu primeiro cavalo. E como que foi essa chegada do seu cavalo? Assim, Nossa. O primeiro, né? O primeiro, por isso que eu falo, foi enviado por Deus, porque no momento eu tava passando por um momento difícil dentro da minha casa, e era onde eu sentia a presença de Deus. Eu vivia com ele, eu saía da escola, chegava, almoçava, já descia e ficava o dia inteiro lá. E quem conviveu comigo naquela época fala: Mariana, é um conjunto vocês dois que parece que é uma coisa espiritual, assim, sabe? Você acha que teve alguma influência, né? Você falou que conviveu ali com seu avô, que é a pessoa mais próxima que você teve, né? Em relação ao cavalo e tudo. Foi ele, você sentia a interferência ali dessa ligação do seu avô com o cavalo? Você... Então, é que nessa época meu avô já era falecido, né? Eu era muito agarrada com ele morreu, eu tinha, eu acho que os meus 6 anos, por aí. Eu era novinha, só que eu era muito agarrada com ele. Eu acho que era tudo um conjunto em si, né? E esse cavalo, ele, assim, tanto é que até hoje eu falo, foi o amor da minha vida, assim. E eu perdi ele muito novo. Ele era muito novo quando eu perdi ele. Ele era
tinha 4 anos, ia fazer 5 anos. E foi uma perda que eu senti muito. E eu entrei em início de depressão, praticamente, por causa que eu perdi. E ali minha família sentiu muito. Sim. Você já corria, fazia Já. os Já campeonatos, você participava estava ativa Já. nesse momento com o seu cavalo, né? Sim. Seu grande amor, seu primeiro grande amor. Aí. Exato. Eu comecei a montar com 8 anos de idade. Aí eu, depois, acho que eu tinha uns 10 anos, 11 anos, foi a minha primeira prova que eu fiz, competição. E eu tive ele com uns 13, 14 anos. E, infelizmente, foi pouco tempo que eu convivi com ele, né? Que eu queria conviver com ele muitos e muitos anos ainda. Mas eu penso que Deus faz as coisas certas, tudo é no momento e do jeito que Ele quer. E ele foi para Deus um pouquinho cedo. E nisso que eu entrei praticamente no início de depressão, eu falei que eu nunca mais ia sentar no lombo do cavalo. Eu falei, não vou mais montar, nunca mais. E aí você já estava na adolescência? Já estava na adolescência. Tava na adolescência. Eu tinha, eu acho que os meus... Quando eu perdi ele, os meus 14, 15 anos, 15 anos, acho, por aí. E você gostava das competições? Nossa. Você gostava de estar lá competindo? Aproveitando o nosso tema, né, que é vencendo barreiras, como que você lidava com essa questão, né, do início ali da competição, aqueles momentos que antecedem, né, a sua entrada? Você competiu, foi 3 tambores. 3 tambores. Conta um pouquinho de como que era essa preparação, né? Essa preparação. Esse momento de êxtase que você vai entrar na competição. Se que vai você tinha entrar pra algum pista. ritual, alguma coisa assim de Sim, conexão. tinha. É assim, eu pelo menos, né? Quando eu estava na prova, a gente aquece o cavalo antes, você tem que estar muito concentrada, porque você e o cavalo é um conjunto. Você e ele é um só, tem que ser um só. Uhum. E no momento que eu estava ali concentrada, eu fazia as minhas orações, eu que estava aquecendo ali o cavalo, ficava pensando, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ajudar o cavalo nisso e nisso, naquilo. Era um momento, também, né? uma troca de energia assim imensa. E eu pensava muito assim, eu tenho que focar em mim. Então, eu falava mesmo para os meus amigos, para minhas amigas que estavam lá, ou familiares, no momento que eu estiver aquecendo, não acha ruim de eu não conversar, mas era um momento meu, onde eu tinha que estar concentrada. Então eu não falava com ninguém. Eu ficava eu lá, quietinha, eu comigo, eu e o cavalo, até o momento de eu correr. Aí depois que eu corri, passei a primeira e a segunda passada, porque é uma tensão, né? Você passa a primeira vez, aí depois tem a segunda vez, e talvez se você não foi muito bem na primeira vez, você tem que correr atrás do prejuízo na segunda passada. Então eu sempre ficava muito concentrada eu comigo mesma, eu não conversava com ninguém, e isso me ajudou muito também, que o meu treinador que passava essas dicas pra mim, falava, no momento que você estiver ali aquecendo com o seu cavalo, é só você e ele e eu, pra te auxiliar ali. Fora isso, não fica conversando, não fica desfocando, né? porque isso pode te prejudicar lá na hora. Então eu ficava focada em mim, quietinha ali na minha, concentrada no que eu tinha que fazer, sabe? E você, né, com toda essa preparação, você contando, até quando a gente conversou antes de marcar esse podcast, né, a gente trocou uma ideia, e daí ela contou um pouquinho, eu falei para ela, que quanta emoção que eu senti escutando você contar dessa conexão que você tinha com o cavalo. E aí eu vi assim que você teve um momento em que você se fortaleceu com ele, diante de uma situação particular sua que você estava vivendo, e aí, com a partida dele, você abandonou esse momento. Como que você lidou com tudo isso? Porque, ao mesmo tempo, você tinha aquele fortalecimento junto dele, e aí, de repente, você não tinha mais ele ali, né? Aquela conexão que você tinha, e abandonou tudo que você falou, não vou mais montar no cavalo. Um detalhe, a gente vê que você coloca muita intensidade nas coisas, né? Isso a gente vê até hoje nas redes sociais, que você é muito intensa naquilo que você se propõe a fazer. Eu sou bem intensa mesmo em tudo que eu me proponho, eu faço de coração, sabe? Eu me entrego mesmo de corpo e alma. E nessa fase não foi muito boa, não. Como foi você bem lidou difícil. E superou tudo isso, né? Eu sou muito 880, sabe? Eu não existe meio termos. E nessa fase que eu perdi ele, pra mim foi assim...
eu me entreguei, assim, sabe? E é um erro. Hoje eu tenho mais equilíbrio sobre isso. Mas no momento eu era nova, então, assim, você acaba se entregando. Eu falei que eu não ia montar mais e comecei a me afundar, né? Aí meus pais começaram a ficar preocupados comigo e foram atrás pra mim. Não, você vai, vamos montar, vamos, vó, tem uma fazenda, vou levar você ver um cavalo. Eu falei, não vou, não quero, sabe? E assim foi indo até que meu pai e minha mãe, não, vamos, você vai continuar montando, você vai Te incentivando me incentivando. Fui ver uma égua, que inclusive é a égua que eu fiquei por alguns anos, uma Paint Horse, a Dix. Égua maravilhosa, maravilhosa, aprendi muito com ela, muito, porque diferente dela e do meu cavalo que eu perdi, meu cavalo ele era muito centrado, muito calmo, sabe? Agora a Dix ela era bem nervosa, então eu tinha que ficar calma pra acalmar ela. Olha que troca. Tem essa troca, Que né? troca maravilhosa. Até fiquei arrepiada agora de ouvir isso. Um era calmo na sua intensidade, e o outro era intenso para você aprender a se acalmar. Exatamente. Olha que troca. É um conjunto assim, por isso que eu falo que Deus faz as coisas certas, né? Eu tive um cavalo que foi o amor da minha vida, que a gente parecia, assim, o gênio era muito parecido, meu e dele. Então ia, fluía. Se completavam ali, Se realmente. completava. Aí entrou uma égua na minha vida onde ela era totalmente diferente de mim. Tinha vez eu descer dela, assim, eu chorando. Falando, gente, não sei mais o que eu faço. Aí eu comecei a pegar dicas, né? Não, você tem que atrasar a égua, atrasar, que ela era muito pra frente. Se deixasse, ela entrava empinando na arena, assim, sabe? E eu fui acalmando ela, que ela ficou assim. Eu galopava ela, eu fazia assim com as mãos. Eu passava ela no tambor, eu soltava a rédea e deixava ela ir, assim, sabe? Ela ia sozinha. Chegou nesse nível de mansidão, assim, dela. Só que ela era bem nervosa. Mas eu aprendi muito, aprendi a me equilibrar, aprendi a ter muita paciência com ela, sabe? Sim. Você consegue levar o que você vive ali, né, dentro das competições, dos seus treinamentos, você consegue tirar várias coisas, eu acho que de aprendizado e trazer também para a sua vida, né? Pra vida pessoal. E nesse momento que eu tava falando que eu tava muito mal, que eu me entreguei mesmo, meu pai e minha mãe não deixaram, me incentivaram, daí eu montei os primeiros dias meio que forçada, montava, chorava. Só eu falei, não, se Deus colocou isso no meu coração, é porque eu não posso abandonar isso. Sim. Não posso. Desde muito novinha, né? Eu não tive influência de ninguém, eu sempre tive isso no meu coração. Então é uma essência que faz parte da minha essência, faz parte da Mariana isso, né? Então eu não posso abandonar. Aí eu falei, não, vamos criar força, vamos se apegar com Deus. E cada vez eu fui me apegando mais ainda com Deus, fortalecendo minha fé, fortalecendo a minha intimidade com Deus, sabe? E foi me ajudando muito também. Eu acho que na grande maioria da vida das pessoas, o momento que a gente mais consegue criar essa conexão com Deus, não devia ser assim, mas é, né? Eu acho que é no momento que a gente tá passando por algum momento muito difícil, né? Que a gente precisa ali tá superando alguma coisa. Eu acho que é quando a gente se agarra mais a Deus, né? E a gente tem que sempre também trabalhar isso, porque é muito fácil você desviar do caminho. Ah, tá tudo bem, aí você dá aquela esquecidinha, né? Às vezes inconscientemente de que não tá precisando, mas é muito bacana, né? Você trazer isso do que você viveu e trazendo para a vida no seu dia a dia. Você considera que essa sua primeira experiência ali com o cavalo, qual que era o nome dele? Second. Você acha que das suas lembranças foi um primeiro momento de superação que você recorda, assim, que você teve na sua vida? De superar alguma coisa marcante? Sim, porque com ele, eu acho que eu amadureci muito em relação a coisas íntimas da minha vida. Assim, minha mãe, eu sempre passei por um momento, eu acho que a minha primeira superação, assim mesmo, que me fez ter maturidade, foi o que eu passava internamente dentro da minha casa. Minha mãe começou a ter depressão, eu tinha 5 anos de idade. Então, assim, eu sempre fui uma criança que, com 7 anos, eu não tinha a mentalidade de uma criança de 7 anos. Eu era sempre um pouco mais, assim, avançada. Por conta... às vezes mais preocupada com as coisas, né, que estavam ao seu redor. Ao meu redor, exato. Como responsabilidade algumas coisas. Assumindo, né? Às vezes, até algumas responsabilidades. Exato, ali, né? assumindo algumas responsabilidades que
infelizmente, Não exato. da sua Você idade. tem mais irmãos? Tenho uma Uma irmã irmã mais nova ou mais velha? mais velha, a Marina. Marina é meu braço direito, ela é minha melhor amiga, sem ela eu não sou nada. Enfim, e o cavalo, como eu disse, o Second, ele foi como um acolhimento para mim, onde eu esquecia tudo que poderia me afligir, né? E me acolhia ali, eu ficava ali, era um momento onde eu esquecia tudo. E quando eu perdi ele, foi um momento que eu não tinha mais aquilo lá. Perdeu o chão, né? Eu perdi o chão. Foi onde eu acho que você se segurou em relação a tudo que você vivia dentro de casa, né? Eu perdi o chão, só que daí quando a gente para e pensa mesmo, né, fala assim, gente, não, calma. Já superei tanta coisa, né? Eu não posso ficar assim, eu tenho que ser forte. Tenho que ser forte por mim, primeiramente, eu tenho que ser forte para minha família, eu tenho que ser forte, eu não posso me entregar pra tudo isso, sabe?